Olá galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rede Sem Óculos, galera. E hoje vamos analisar o episódio 16 da quarta e última temporada da National Taizai. Um episódio que foi assim, indo e voltando, foi legal no ritmo, mas foi péssima a animação, então é aquele nível da National Taizai que a gente conhece. Então vamos analisar todos os detalhes desse episódio 16, a guerra final, a partir de agora no Nerd Sem Óculos. Mas antes, deixem o seu like aqui embaixo que é muito importante, deixem o seu like que é muito importante. Comente aqui embaixo também o que vocês acharam do episódio e se inscrevam no canal para mais vídeos de Naruto Taizai. Lembrando, toda semana vídeo novo aqui no Nerd Sem Óculos, beleza? E também me sigam nas redes sociais, galera. Instagram e Twitter estarão aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários. Além disso, acesse também o site anicafé.com.br, o site parceiro do canal, onde você encontra reviews de animes, detalhes sobre produções, reviews, muitos detalhes sobre animes do Japão, enfim, reviews semanais de animes da temporada, muita coisa legal. Acesse, o link está na descrição, beleza? Recado dado, então vamos lá falar sobre esse episódio 16 da quarta e última temporada de Nanatsu Taizai, o episódio chamado A Guerra Final. Bem, o episódio começa, galera, com o Meliodas indo pra cima do Rei dos Demônios, naturalmente, né? Depois de ele ter chegado lá no Lago Salisbury no episódio passado, no final do episódio passado, aqui eles vemos ali, junto com a Elizabeth, ali o Meliodas atacando, indo com tudo pra cima do Rei dos Demônios, né? E a animação a gente sabe como é que tá na cena de batalha. Péssima, horrorosa, mas fazer o quê? Vamos seguir em frente, porque chovendo uma olhada falar que a animação Taizai não tem uma animação muito boa. Então, vamos continuar aqui, né? E aí, o Meliodas ele diz que vai salvar os Eldris, né? Porque esse é o objetivo dele, né? Vai libertar o seu pai, os Eldris do seu pai, né? Porque o Rei dos Demônios tomou posse do corpo do seu filho depois que o Kiyosaki fez proferiu aquele feitiço e colocou os 10 mandamentos dentro do corpo dos Eldris. E aí, ele começa a falar que os Eldris, né? Que ele vai pra cima dos Eldris, vai tentar salvar os Eldris, né? De todo modo possível. E deixa o Rei dos Demônios bastante nervoso, bastante possesso por conta disso, né? Ele lança os ataques ali diante do Meliodas e tal, ali meio que como uma distração, né? E nessa distração, ele vai para trás da Elizabeth, né, e faz ela como refém, né? Ela pega a Elizabeth para fazer ela como refém. Então, naturalmente, o Rei dos Demônios, ele é meio, né, meio bizarramente traiçoeiro, e isso seria só um mero detalhe em relação a isso, né? Então, ele pegou a Elizabeth pensando que seria como uma refém ali naquela situação. E aí, ele começa ali a confabular, né? Que vai pegar a Elizabeth para servir como escudo. E se o Meliodas atacar, ele não vai pestanejar em colocar a Elizabeth para poder defendê-la, naturalmente. E aí, a Elizabeth ri. E o Rei dos Demônios olha assim, estranho, né? E aí, ela fala que não está ali somente para fazer figuração, tá ali somente para ficar ali olhando o Meliodas ali naquela situação, mas também para lutar. Então, ela usa o poder Arca, aquele poder, né, que os arcanjos e o clã das deusas têm do Rei dos Demônios, né? Pá, ali um escudo, uma barreira ali dentro do Rei dos Demônios, ali. E aí o Rei dos Demônios fala o seguinte: nossa, seu ataque é péssimo, você não vai me derrotar com esse ataquezinho de bosta, né? Então a Elizabeth usa o Hetsu, né? Um outro ataque que ela tem, e acaba que explode ali aquela arca, por assim dizer, e acaba ferindo o Rei dos Demônios, né? Que é pra surpresa dele, né? Acaba ficando ferido, e ele fala, né? Ele se surpreende com a Elizabeth estar ali nessa situação, né? Tá nessa batalha ali. E aí o Meliodas ele chega para tomar a palavra novamente. E ele fala que os seres do submundo, a partir do momento que o Rei dos Demônios ele se surpreendeu com a Elizabeth atacando ali, ele fala que os seres do submundo conhecem a Elizabeth por um outro nome. Ela é conhecida como Eri. E esse ponto é bem interessante, porque a Eri, o nome Eri, o afins, ela representa, até onde eu sei e o que eu pude pesquisar, referente a um dos 5 grandes lagos que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos.
E é interessante porque esses 5 grandes lagos poderiam representar muito bem os 4 arcanjos mais Elizabeth. Então eu não sei se o Nakaba Suzuki pegou isso como um exemplo para poder transformar isso na obra, ou se é um mero detalhe curioso, né? Nos outros lagos, grandes lagos dessa divisão entre Canadá e Estados Unidos são o Superior, o de Michigan, o de Huron e o de Ontário. Então eu não sei se tem alguma relação. Porém, o de Huron é bem famoso por suas tempestades, por muitas ondas fervorosas. Então, muito tem a ver com o poder do Tarmiel, né, que é de controlar os oceanos. Então, eu não sei se o Nakaba Suzuki se inspirou nesses grandes lagos para a criação dos arcanjos ali, ou nesse nome específico para a Elizabeth, que as criaturas do submundo chamam de Eri. Então, não sei se isso tem alguma relação. Mas um detalhe curioso que eu gostaria de falar aqui com vocês em relação a esse episódio e esse nome Eri em relação a Elizabeth, né? E continuando, galera, numa outra cena, cortado para uma outra cena, onde mostra os pecados ali enfrentando a Endura, né? Na verdade, não enfrentando a Endura, enfrentando aquelas criaturas que o Endura liberou a partir que ele soltou aquelas ovas no episódio passado, liberou aquelas ovas, e aquelas ovas se espalhariam por toda a Britânia. E aí eles estão tendo enorme dificuldade, porque as larvas, essas criaturas são muitas, né? E eles não estão sendo capazes de poder derrotá-los, né? Por conta de ser muitos, apesar de serem poderosos, né? E aí o Ban chega assim, ó, bate no peito e fala assim, olha só, deixa eu chegar aqui na batalha, porque eu sou o cara e vou aqui derrotar todo mundo, todas essas larvas aí, né? Ela bate no peito e fala isso tudo. E aí a Merlin, ela fala assim, olha, Ban, então toma isso aqui, pá, na sua cara, toma aí na sua cara aí o tesouro sagrado do Ban. Sim, finalmente o tesouro sagrado do Ban apareceu, aquele bastão de 4 partes ali, o Chouri Chose, se não me engano é o nome desse tesouro sagrado dele, né? E aí a Merlin, ela fala que dentre todos os tesouros sagrados, esse é um tesouro muito forte e que permite ataques mais flexíveis, né? E diferenciados. Então, e ela diz, né, complementa, dizendo que esse tesouro sagrado, ele tem um maior poder de precisão, alto poder de precisão em seus ataques, e desferir vários ataques ao mesmo tempo. Então o Ban pega aquele muchaco de 4 pontos ali, por assim dizer, e começa a atacar naquela animação excelente do estúdio Ghibli, naturalmente, começa a derrotar ali, e ele tenta derrotar todas as criaturas. Todas as criaturas. Todas as criaturas. Ele derrota todas elas ali nessa batalha, né? Apesar de ser um tanto contrilógico, mas, né, conveniências de roteiro de Natsume no Taizai, nesse sentido aqui, o Ban derrotou todas, enquanto os outros pecados estavam com dificuldade. Enfim, né, conveniências de roteiro. Mas a gente não vai discutir sobre isso aqui, né? Ele derrota todos eles. E aí, a partir disso, a Endura aparece novamente para poder enfrentar os pecados. Porém, os pecados todos eles usam seus poderes sagrados, né? Quer dizer, seus tesouros sagrados para poder atacar a Endura, né? Todos eles atacam com tudo a Endura, mas a gente não sabe o que aconteceu, se eles derrotaram ou não, né? Não é mostrado essa cena por completo, naturalmente, né? E aí, é cortado para uma outra cena, onde é mostrado lá, não sei se deve ser ali em Britânia, em Lyones, ali no reino de Lyones, e aí é mostrado o Gil Thunder, o Griamore e o Hauser, que acabam ali encontrando uma das larvas da Endura, né? Uma das larvas conseguiu sair dali onde o Ban derrotou todas elas, provavelmente, né? E aí ele encontra essa larva, né? E aquela larvinha, isso vai ser fácil, né? Tecnicamente falando, eu pensando, né? E aí eles ali e tal, e todos eles usam seus poderes, seus ataques. O Gil Thunder, o Griamore usa como se fosse um cubo mágico ali, o cubo perfeito ali da Merlin, bem parecido no sinal. O Hauser usa o seu poder de tornado, o Gil Thunder usa os seus poderes elétricos e tal, e não adianta nada. A criatura simplesmente parece não sentiu nada, e com uma língua, uma lambida, passou uma lambida no Gil Thunder, no Hauser e no Griamore, derrotando eles, caíram no chão.
Aí o Gilthander fala que é até engraçado que ele fala o seguinte, olha, ele fala que a criatura é muito forte, mas tipo assim, será que a criatura é muito forte ou vocês são muito fracos, né? Então, naturalmente, são duas dualidades ali bem interessantes para a gente poder discutir. Para mim, estão bem fracos e ser derrotado por uma criatura medíocre como essa criatura ali da Endura, né? E aí, quando a Endura, ela ia matar o Griamon, provavelmente, né? Que a língua dela ia acertar ali. De repente, aparece o Escanor ali, pá, na frente da língua dessa criatura. E defende o Gilthander, né? O Escanor, naquela forma magrinha dele, né? Naquela forma dele ali, raquítica dele ali, né? Na forma magra que ele tá. Já que ele perdeu o Sunshine, naturalmente. Ele defende ali. Aí o Hauser fala assim, pô, os canon, pô, você é como um inútil, entre aspas, né? Sem o poder do Sunshine, né? Você não tem o poder do Sunshine, você se torna inútil, porque não tem poder nenhum, né? Como um humano normal. E aí ele fala que não tem problema com isso, que ele vai pra cima, ele vai tentar ajudar a todos que estão ali. E nesse ataque que essa criatura da Endura fez no Escanor, que tecnicamente ele defendeu, mas não, o escudo, a língua transpassou o escudo e acertou a barriga do Escanor, né? Perfurando o Escanor, né? E aí, o Escanor começa a falar, né? Falar ali sobre coragem, coisa do tipo. E ele, mesmo sem os seus poderes, sem nada de poder, ele vai pra cima da criatura. E ele toma uma bela de uma surra, uma bela de uma sarrafa na cara. Ele toma tanta cacetada que ele sangra, ele começa a sangrar, ele, assim, putz, ele vai morrer, né? Nesse caso, o Escanor não vai escapar de nada, vai morrer ali. E não vai ter jeito pro Escanor sobreviver depois desse ataque, né? E aí, né, ele meio que, ele aparece, a criatura fica na frente dele, e ele meio que se entrega pra morte. Ele olha assim pra criatura, ele lembra dos seus amigos, ele começa a falar ali com o Gilthander, com o Griamon e com o Hauser, palavras de sábias, né, palavras sobre a vida dele, sobre tudo aquilo ali, e o Gilthander começa a chorar e tal, todos ali começam a ficar preocupados, né. E aí ele começa a falar sobre os pecados, sobre como foi muito bom ter tido amigos, de ter feito parte dos 7 pecados capitais e toda aquela situação que a gente já sabe o que acontece, né? E aí, como eu falei, ele se entrega aí pra morte, a criatura iria matar ele, ele engolir, ele ia matar de qualquer maneira, só que de repente uma luz, um feixe de luz do céu aparece em cima da criatura e a queima, pá, destrói ela, ela simplesmente desaparece ali do nada e nessa luz, essa luz, tem aquela música, né? Essa luz, aí essa luz apareceu e na verdade não é nada, não é Jesus, não é nada, ninguém voltando, mas sim Mael aparece ali nessa situação, Mael aparece, o arcanjo Mael aparece ali naquela situação e ele fala o seguinte, que as orações e as preces dele foram ouvidas e ele chegou até ele, né? Bem legal essa cena, porque uns episódios atrás ele pediu, né? Ele olhou lá pro céu e ele falou assim, eu me preste seu poder, eu preciso da sua ajuda, preciso de que você me ajude, né? E aí o Escanor fica feliz de ver o Mael ali, né? De ter o Mael ali junto. E aí o Mael se questiona, na verdade, sobre se ele vai conseguir atender as expectativas que ele quer. Aí o Escanor fica sem entender essa situação, né? E aí o Mael fala que a luta contra o Rei dos Demônios é muito diferente, né? Porque os arcanjos têm o dever de proteger o mundo terreno e coisa do tipo, né? O ciclo terreno e algo do tipo. Mas com a situação do Rei dos Demônios, os 4 arcanjos se assustaram, né? Ao ouvir que é o poder do Rei dos Demônios e que ele é muito poderoso. Então ele não pode fazer muita coisa a respeito disso, né? Ele não pode ajudar, por assim dizer, e tal. Então o Escanor fala o seguinte, eu falo assim, Imael, na verdade não quero sua ajuda, né? Não quero que você lute por mim, mas sim que você me empreste novamente o poder do Sunshine. Aí todos ficam surpresos, o Mael também fica meio que surpreso ali e tal. E aí o Mael fala, olha, Escanor, você sabe muito bem das consequências que o Sunshine tem num corpo, né? Num corpo humano, principalmente, né? Porque a gente já viu que o Escanor, uns episódios atrás, começou a cuspir sangue, e já no final da 3ª temporada, né? Já mostrou ele
tossindo e com sangue na mão. Então, naturalmente, o preço do Sunshine está sendo pago atualmente pelo Scanor. E ele fala que não, eu não tenho problema, o importante é que eu vou ajudar meus amigos, eu quero para poder fazer isso e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, né? E aí o Mael aceita de bom grado, aceita assim, né, com ressalva de certa maneira, mas aceita emprestar o Sunshine. E eles tocam a mão assim, eles tocam uma mão no outro, e de repente a mão do Scanor fica gigantesca, mostrando que ele retornou a ter o Sunshine novamente em seu corpo. E aí, de volta ali ao Lago Salisbury, né, naquele onde está o Meliodas, o Rei dos Demônios, com dentro dos Elders, e Elizabeth, o Rei dos Demônios começa a dizer que o Meliodas se preocupa demais com os Elders e tal, larga seu irmão daí, se preocupa demais, e está se esquecendo que eles estão ali, que ele está ali recuperando seus poderes graças ao Lago Salisbury, que ali é onde está concentrada a magia, né? A magia do reino está ali dentro do Lago Salisbury e naturalmente está começando a retirar esse poder para ele. E aí, retirando esse poder, ele acaba se transformando, ele adquire uma nova forma ainda mais adulta do que aquela que ele tinha anteriormente, que é aquela uma coisa mais jovem, e agora você tem uma fase um pouco mais adulta, por assim dizer, né? Mais fases evolutivas que está acontecendo no corpo dos Elders a partir do momento que o Rei dos Demônios assumiu o seu corpo. E aí, o Meliodas ele fala que não é aquela coisa, né, repetitiva, mas tem que ser falado que ele vai salvar os Elders. Que seguia, né, o Zelda seguia cegamente as ideologias do pai, né, o Rei dos Demônios e coisas do tipo. E aí o Meliodas, ele ataca com tudo o Rei dos Demônios, né, mas o Rei dos Demônios defende com uma barreira, ele usa uma barreira, parece uma barreira assim, né, uma barreira de cor roxa, assim mais ou menos. E ele fala que Zelda está preso numa ilusão, que ele tanto queria, uma ilusão na qual ele não vai poder sair por conta de ele estar tão intrínseco naquela situação, né? E aí, vários golpes são trocados entre ali, o Rei dos Demônios e os Elders dentro do corpo do Rei dos Demônios, naturalmente, e o Meliodas, são trocados vários golpes ali entre eles. E aí, a consciência de Zeldas aparece novamente nesse episódio, né? E aí ele começa a falar que tá tentando falar, ele tá ali dentro, nos braços da Gelda, nos abraços da Gelda, né? Ele tá ali se sentindo reconfortado. É como se fosse uma terapia aquilo ali pra ele. E aí os Elders, ele começa a falar começa a falar sobre o seu irmão, né? Que muitas vezes ele tem medo, né? Ele tem medo do seu irmão e que ele se vá, né? Se vá embora. E aí a Gelda, aquela consciência da Gelda, ele fala assim: pô, mas você tem medo do Meliodas? Ele fala: não, eu tenho medo do meu pai, o Rei dos Demônios. E ele fala que queria ter um diálogo, uma conversa maior com o Meliodas, queria ter uma conversa meio de irmãos mesmo, né? E ele fala que ele não queria conversar sobre espadas ou batalhas contra os inimigos, como derrotar os inimigos, mas sim como coisas triviais, como caçar, como perguntar o tipo de bebida ou saquê que ele gosta. Então são coisas triviais que os Elders gostariam de falar com o Meliodas, de ter uma conversa com ele, e não assuntos relacionados à batalha. Então é bem legal isso, ver esse lado dos Elders, né, ali naquele meio que nesse desabafo que ele tá fazendo ali com a Gelda, né. E aí é trocar novamente para uma cena onde o Rei dos Demônios ele invoca a espada Gokumon, que é aquela espada do próprio Zelda, né? Só que ela tá embanhada de trevas, de magia ali. E aí ele vai atacar o Meliodas e aí a Elizabeth junto com o Meliodas tem um combo de ataque. Enquanto o Meliodas sai para cima com a Lost Vane na mão para atacar ali o seu pai, a Elizabeth usa o poder da arca junto com a Lost Vane para poder conseguir os dois juntos, com o poder dos dois combinados, derrotar o Rei dos Demônios. E nessa cena ele ataca com tudo. O Meliodas pega a arca assim, né, junto com a Lost Vane e arremessa junto do seu pai, o que acaba acertando ele em cheio e acaba explodindo, estourando a armadura que ele tava, né? Ele cai assim, meio catatônico no lago Salisbury ali, meio catatônico assim, não sei o que, e aí cai ali no chão. Aí, dentro da consciência dos Elders novamente, a Gelda lá fala que pra
pra ele meio que uma ilusão, que ela é uma ilusão, algo do tipo e tal. E aí o Zelda fica assim, totalmente viajado. O Zelda está muito perdido nos seus pensamentos, né? Tá muito decadente com muita coisa. E aí o Meliodas começa a chamar pelo Zelda, né? Zelda, acorda, Tatakae, 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 né? Quem assistiu aqui vai entender. Tatakae, lute, Zelda, lute, Zelda, não sei o que e tal. E então a Gelda, que tá ali dentro do corpo, na consciência dos Zeldas, ele começa pra não se preocupar mais, pra ele não se preocupar mais, né? Que tenha certeza que ele está cansado, ele tá, né? Ele não quer viver mais, pra assim dizer, né? Ele que tá cansado e tal, e que para os Eldos dormir devagar, dormir calmo, dormir tranquilo aos seus braços. E os Eldos está perdidaço, né? O Zelda está totalmente perdido nos seus pensamentos, e ele fala que então é isso, né? Então é isso mesmo, acabou tudo, né? E aí ele se entrega basicamente ali para o Rei dos Demônios, que dentro do Lago Sarisbury, que ele tá deitado ali, ele sorri, né? Ele sorri e de repente um feixe de raio atinge ali o lago e começa um redemoinho ali de coisa, uma onda acerta o Meliodas e a Elizabeth fica preocupada e coisa do tipo. Então o Rei dos Demônios adquire uma forma adulta, né? Ele passou por todas as fases, a fase criança, a fase adolescente, a fase jovem, a fase adulta, a fase de meia coisa ali, e agora se tornou na fase adulta. Na fase adulta tá ali ele com uma barba, né? Aí ele, né, tá ali com aquela barba com a aparência mais velha dos Elders, mas naturalmente aquele é mais como o Rei de Demônios era antigamente, era no passado, no corpo jovem. Até ele mesmo fala que agradece a Zeldas por ele ter recuperado seu corpo jovem e todo o seu poder de volta, né? Então aquela aparência ali é a aparência do Rei dos Demônios quando era mais jovem, né? Não essa aparência agora meio viking, meio idoso, meio barba branca, mas sim essa aparência agora, essa barba grande que ele tem, mas ele agora agradece por tudo que está acontecendo e agora tem todos os poderes dele de volta, né? E aí, o Rei Demônios começa a atacar o Meliodas, né? O Meliodas acaba acertando ele num ataque no lago, né? O lago corta no meio e acerta o Meliodas, que vai para dentro do fundo do mar, do lago. E só que o Meliodas aparece novamente ali para tentar atacar seu pai, e ele ataca novamente o Rei dos Demônios com um corte aqui no meio do peito, só que ele se regenera, não aconteceu nada nesse ataque. E aí, o Meliodas fala assim, eu não vou desistir, eu vou buscar o que eu quero, que é recuperar o corpo do meu irmão, eu quero os Eldris de volta. E eles aí têm uma conversa, aí de repente, ambos, tanto o Rei dos Demônios quanto o Meliodas, ouvem um barulho, né, chegando. E de repente, pá, no meio do lago assim, pá, não sei o que, uma fumaça aparece assim do nada. E de repente, os sete pecados capitais se reúnem novamente. Os seis, na verdade, os cinco, né? Porque o Escandão não tá ali. Mas aparece ali a Diane, o Golter, o King, o Ban e a Merlin. Todos ali que mataram a Endura, né? Naquele ataque que a gente viu nos minutos atrás, quando eu falei. E realmente agora eles mataram de vez a Endura nesse ataque. Eles aparecem ali, eles começam a falar com Meliodas. E o Ban, ele ressalta a sétima regra dos sete pecados capitais, que diz o seguinte, que de vez em quando eles vão trabalhar juntos, que é bom trabalhar juntos, que todos têm que trabalhar juntos, né? Meliodas ali meio chorando e tal, meio com coisa da água ali, naquela situação daquela água, que foi atacado ali, né? E o episódio termina assim com essa fala do Ban, esse episódio 16 dessa última temporada da Nação Taizai. Um episódio muito legal, vai em ritmo, até que foi interessante, mas a animação, né, em cena de ação é horrorosa, para não dizer outra coisa. Não tivemos animação fluida nenhuma, nada de bom. Nada no sentido de luta, né? As lutas foram todas muito estáticas, muito paradas, não teve nada demais nesse episódio. E a gente já esperava com isso, porque as cenas de ação de Nação Taizai, depois que trocou de estúdio, são péssimas, para não dizer horrível. Então, um episódio em ritmo de história ficou legal, mas em animação péssima. Então, naturalmente, isso acaba tirando muitos pontos desse episódio. Mas o episódio
ali na média de Nanatsu no Taizai. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do 16º episódio da 4ª temporada de Nanatsu no Taizai. Deixem o seu like se chegou até aqui. Deixem seus comentários também a respeito desse episódio e se inscreva no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai. Toda quarta-feira, por volta das 11h, meio-dia, teremos vídeos novos até o fim de Nanatsu no Taizai, para a gente poder acompanhar essa obra que está chegando ao fim. Beleza, galera? Então tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau.